Olha, a conversa sobre telas e a saúde mental de adolescentes parece que está em todo lugar, né? E a narrativa é quase sempre a mesma. A tecnologia é a grande vilã. Mas será que a ciência realmente confirma isso? É o que a gente vai investigar agora. Essa crença, que está aqui citada numa publicação científica super importante, é basicamente o que todo mundo pensa. E é exatamente essa ideia que um estudo novo e muito robusto foi investigar para tentar trazer um pouco de luz para essa questão. Vamos mergulhar nesses dados. Então, para começar, é bom a gente entender o contexto. Essa preocupação toda não surgiu do nada, claro. Existe um aumento real, documentado, nos problemas de saúde mental entre os jovens e a tecnologia, por estar em todo lugar, acabou virando o alvo principal. E olha, os números mostram o tamanho da preocupação. Dados recentes mostram que mais de 22% dos jovens têm o que os especialistas chamam de provável transtorno mental. É um cenário que com certeza precisa de respostas. Só que, apesar de todo mundo ter uma opinião formada, o que a ciência dizia até hoje era, para ser sincero, bem vago e até contraditório. Os estudos que a gente tinha pintavam um quadro bem confuso. Pensa só na confusão. No mesmo período, saíam estudos com conclusões completamente opostas. Um dizia que as redes sociais faziam mal sim, o outro dizia que não tinha evidência nenhuma disso. E aí, como ficam os pais e os próprios adolescentes? Em quem acreditar? É exatamente por isso que esse novo estudo que a gente vai analisar agora é tão importante. Ele foi desenhado com um método muito mais rigoroso para tentar cortar esse ruído todo e trazer um pouco mais de clareza para essa discussão. E a primeira coisa que impressiona é a escala. A pesquisa acompanhou mais de 25 mil adolescentes. É gente pra caramba, o que dá um peso estatístico enorme para os resultados. Mas o diferencial não é só o tamanho não. O estudo acompanhou os mesmos jovens por 3 anos. E o mais importante, o pulo do gato mesmo, foi analisar os efeitos intrapessoal. Calma que a gente já vai entender o que é isso. Então, o ponto crucial é este. Em vez de só comparar fotos de adolescentes diferentes em um momento, o estudo assistiu ao filme da vida de cada um. Ele viu como as mudanças no comportamento de uma pessoa ao longo do tempo afetavam a própria saúde mental dela. Essa é a chave para a gente entender causa e efeito. Ok, com essa metodologia super poderosa em mãos, a equipe foi atrás da resposta para a pergunta que não quer calar. E o que eles descobriram, olha, desafia bastante o que a gente costuma ouvir por aí. A pergunta central foi bem direta, né? A pergunta de $1 milhão. Será que um aumento no uso de telas em um ano levaria a mais sintomas de ansiedade ou depressão no ano seguinte? E a resposta foi um sonoro não. Os pesquisadores não acharam nenhuma evidência de que mais tempo em redes sociais ou jogos pudesse prever problemas de saúde mental um ano depois. Isso valeu tanto para os meninos quanto para as meninas. Mas calma lá. Isso não significa que não exista nenhuma relação. A análise revelou, sim, algumas conexões, mas elas eram mais complexas e, curiosamente, pareciam ir na direção oposta a que todo mundo esperava. No caso das meninas, o estudo descobriu uma dinâmica interessante. Aquelas que jogavam mais videogame em um ano acabavam passando menos tempo em redes sociais no ano seguinte. Uma coisa parecia influenciar a outra. Já para os meninos, a descoberta virou a lógica de cabeça para baixo. Aqueles com mais sintomas de ansiedade ou depressão em um ano, na verdade jogavam menos no ano seguinte. Ou seja, era a saúde mental influenciando o uso de games e não o contrário. Percebe a diferença? É crucial. Essas descobertas meio que viram a mesa, né? Elas nos forçam a repensar completamente o jeito como a gente olha para essa relação. Se as telas não são a causa, o que está acontecendo? Os pesquisadores levantaram 2 hipóteses principais para explicar isso. A primeira é que se afastar de atividades que antes davam prazer é um sintoma clássico de depressão. A segunda é a chance dos pais, preocupados, terem restringido o acesso aos jogos. Faz sentido. No fim das contas, o recado do estudo é bem claro. Aquela ideia de que a tecnologia é a grande vilã, a principal causa dos problemas de saúde mental dos jovens, essa ideia simplesmente não se sustentou quando olharmos os dados a fundo. Claro, é sempre bom lembrar que nenhum estudo é perfeito, né? As informações foram dadas pelos próprios jovens e as medições de ano em ano podem não pegar efeitos mais rápidos. E também não deu para separar o tipo de jogo ou de rede social. São coisas para outras pesquisas investigarem. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta fundamental. Se culpar as telas parece ser um caminho sem saída, para onde a gente deveria estar olhando? Quais são os outros fatores, talvez bem mais complexos, que realmente impactam o bem-estar dos jovens?
A solução, ao que tudo indica, não é tão simples quanto desligar um celular.